Que bom ter você aqui na nossa corrente de oração. Hoje você entrará em um momento muito especial, um tempo de comunhão com Deus, através de um dos salmos mais poderosos da Bíblia. Vamos orar juntos, confiando que o Senhor escuta cada palavra, cada súplica, e que Ele é o nosso refúgio em tempos de dificuldade. Sinta-se acolhido pelo amor do Pai Celestial e permita que essas orações toquem o seu coração e tragam a paz que você tanto busca. Que essa experiência seja um momento único de proteção espiritual, libertação e milagres. Hoje é dia de vitória em sua vida. Se você crê, já escreve aqui nos comentários seu amém e declare com fé: Deus está abrindo os meus caminhos. Esse não é apenas mais um vídeo, é um chamado do céu, é um convite para uma experiência que pode transformar completamente sua jornada. Quantas vezes você sentiu como se estivesse parado, travado, encurralado em situações sem saída? Quantas vezes orou e achou que Deus estava em silêncio? E se eu te dissesse que há uma chave espiritual esquecida por muitos que pode destravar portas, romper correntes invisíveis e fazer com que o impossível comece a se mover? Esse salmo tem poder porque não é apenas poesia sagrada. Ele é espada, é escudo, é direção, é resposta. A própria palavra afirma em Isaías 45:2: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Não são metáforas vazias, são promessas reais, carregadas de poder divino, e hoje você vai ativá-las através da fé. Muitas pessoas se aproximam da oração como quem cumpre um ritual, mas aqui você será guiado por uma jornada profunda, onde o salmo se tornará vida, palavra viva, revelação ativa. Cada frase será como um martelo que despedaça resistências. Cada verso será como uma tocha que ilumina trevas escondidas. Porque Deus não apenas ouve, Ele responde. E Ele age quando encontra a fé verdadeira. Se você chegou até aqui, saiba, não foi por acaso. Há um mover invisível do Espírito que conduziu você até esta oração. Algo está prestes a mudar no seu caminho. E não é exagero espiritual. É o cumprimento de uma promessa antiga. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que destrancou prisões para Paulo e Silas, que abriu os olhos de Bartimeu e ressuscitou Lázaro, é o mesmo que está aqui agora, pronto para agir também por você. Esse vídeo é um altar, e você é o sacerdote desta hora. O que você declarar com fé, o céu confirmará. O que você colocar diante de Deus, Ele não rejeitará. A palavra diz em Salmo 5:3: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei. E é exatamente isso que faremos. Nos apresentar ao Pai com um coração sincero e vigiar o que Ele está prestes a fazer. Abra o coração, desligue as distrações. Entre nesse ambiente com temor, mas também com expectativa. Você não precisa entender tudo, nem sentir tudo, só precisa crer. Porque quando a fé se conecta com a palavra, o milagre se torna inevitável. Deus abre caminhos quando o povo se posiciona, e hoje o seu posicionamento é orar, é declarar, é confiar. Agora, escreva nos comentários: Senhor, estou pronto para ver teus caminhos se abrirem diante de mim. Declare com ousadia, porque cada palavra liberada com fé tem peso no mundo espiritual. Este vídeo é mais do que conteúdo. É um portal de encontro entre a terra e o céu. Vamos juntos? O salmo que vamos orar hoje não foi escolhido ao acaso. Ele carrega em si uma carga espiritual poderosa, forjada no campo da adoração, da guerra espiritual e da confiança absoluta em Deus. O salmista que escreveu este clamor não estava vivendo dias tranquilos. Pelo contrário, ele estava diante de perseguições, de inimigos, de pressões que pareciam invencíveis.
E foi exatamente ali, nesse cenário de dor e dependência, que nasceu esta oração, que hoje, séculos depois, ainda abre caminhos e transforma vidas. Estamos falando do Salmo 114, um salmo que à primeira vista parece simples, mas ao ser lido com discernimento espiritual, revela uma dimensão profunda da atuação sobrenatural de Deus. Ele começa dizendo: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá tornou-se o seu santuário e Israel o seu domínio. Aqui já vemos um princípio. Quando o povo de Deus sai da escravidão e se consagra, Deus transforma cada passo em território sagrado. Este salmo não é apenas uma recordação histórica, ele é uma profecia viva. É um lembrete de que Deus não apenas tira do Egito, ele também guia pelo deserto e faz com que até a natureza obedeça à sua ordem. O texto continua: o mar viu isso e fugiu. O Jordão voltou atrás. Os montes saltaram como carneiros, os outeiros como cordeiros. Repare na linguagem. O mar fugiu, o Jordão recuou, os montes estremeceram. A criação responde quando o Criador está em movimento com seu povo. E é aqui que está a chave espiritual para a sua vida. O mesmo Deus que moveu o mar e os montes é o mesmo que está prestes a abrir os caminhos diante de você. Não importa quão grande seja o obstáculo. Não importa quão fechada esteja a porta. Quando Deus se levanta para agir, até as estruturas mais inabaláveis são abaladas. Mas o que isso significa de forma prática? Significa que orar este salmo não é apenas recitá-lo. É posicionar-se com fé, reconhecendo que Deus está no controle do processo. É declarar que você não anda sozinho. É saber que ainda que existam paredes ao redor, Ele está criando uma saída. E essa saída será visível, será clara, será milagrosa. No versículo 7, lemos: estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Isso revela o reconhecimento de que a presença de Deus muda atmosferas. E quando você ora com entendimento, com reverência e com fé, essa presença invade sua realidade. Ela se manifesta no ambiente. Ela toca o seu corpo, sua mente, suas emoções e suas circunstâncias. Você não será mais o mesmo depois desta oração. Deus não abre caminhos com atalhos. Ele abre caminhos com propósito. O mar não se abriu para o povo fugir. Se abriu para que o povo marchasse rumo ao destino que o Senhor já havia preparado. Então, ore com essa consciência. Você não está orando para escapar. Está orando para avançar. Está orando para ser conduzido ao cumprimento das promessas que Deus tem para você. É hora de entender que o Salmo 114 não é apenas poético, ele é estratégico. Ele ativa a fé, ele convoca os céus, ele destrava rotas e ele confronta tudo aquilo que tenta se colocar entre você e o seu propósito. A pergunta que o Salmo faz, com tom de provocação espiritual, é: que tens tu, ó mar, que foges, e tu, Jordão, que retrocedes? É como se o salmista dissesse: diante de Deus, até o impossível precisa dar passagem. Que essa seja a sua declaração agora. O impossível está recuando diante da presença do meu Deus. Escreva isso nos comentários. Profetize com fé. Deixe que este salmo invada seus pensamentos e se transforme em escudo e direção para os seus próximos passos. Porque quando você ora com essa consciência, o mundo espiritual responde e os caminhos começam a se abrir. Existem momentos em que tudo parece estar em ordem no plano natural, mas no mundo espiritual há bloqueios ocultos que impedem a vida de fluir. Essas barreiras não são visíveis aos olhos humanos, mas os frutos da sua existência são sentidos com força. Portas que não se abrem, projetos que empacam, relacionamentos que não avançam, saúde emocional em declínio e aquela sensação constante de que algo está travando tudo, mesmo quando você está fazendo tudo certo. Esses bloqueios podem ter várias origens.
Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo revela: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que muitas batalhas que você enfrenta não são apenas naturais, são espirituais. E se você tentar vencê-las com recursos humanos, acabará se esgotando sem ver resultados. É por isso que orar este salmo é tão importante. Ele não atua apenas como consolo. Ele é como uma arma espiritual que confronta essas barreiras invisíveis. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Quando você declara com fé os versos inspirados das Escrituras, você ativa uma reação no mundo espiritual. As cadeias começam a se romper, as fortalezas são abaladas. Os caminhos se abrem não por mérito humano, mas porque o céu interveio. Algumas dessas barreiras surgem por palavras lançadas, palavras de maldição, críticas constantes, inveja disfarçada, julgamentos indevidos. A Bíblia nos alerta sobre o poder da língua em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Palavras carregadas de inveja podem erguer barreiras espirituais que travam avanços. Mas a boa notícia é que nenhuma dessas barreiras permanece de pé diante da palavra viva de Deus liberada com fé. Outras barreiras vêm de pactos ou acordos inconscientes que a alma firmou com a dor, com o medo, com o fracasso. Você pode ter crescido ouvindo que não era capaz, que nunca daria certo, que não era digno. E mesmo crendo em Deus, carrega essas sentenças em seu interior. Isso é um campo onde o inimigo age sorrateiramente, usando suas crenças para limitar sua visão e atrasar sua caminhada. Mas hoje, ao orar com entendimento, você estará rompendo com essas narrativas. O Espírito de Deus vai te visitar nesse ponto e substituir a mentira por verdade. E há ainda as barreiras espirituais ligadas à desobediência ou ao pecado não confessado. Não como castigo, mas como consequência. O pecado abre brechas e o inimigo se aproveita delas para gerar atraso, confusão e prisão emocional. Por isso, antes mesmo de declarar o salmo, é importante apresentar-se diante de Deus com um coração quebrantado, reconhecendo que precisamos dele em cada detalhe e pedindo perdão por toda brecha que, consciente ou inconscientemente, tenha sido aberta. Zacarias 3 mostra uma cena espiritual onde o sumo sacerdote Josué está diante de Deus, mas Satanás está à sua direita para o acusar. A veste de Josué estava suja, e isso era usado como argumento contra ele. Mas o anjo do Senhor o defende e diz: o Senhor te repreenda, ó Satanás, e ordena que troquem suas vestes. Isso nos ensina que Deus não nos expulsa por causa da sujeira. Ele nos limpa, Ele nos defende. Ele restaura a autoridade espiritual de quem se apresenta com humildade. Portanto, antes de orar, olhe para dentro. Permita que o Espírito Santo traga à luz tudo o que precisa ser tratado. Não é um processo de condenação, é um convite à libertação. Porque quanto mais limpo está o seu altar interior, mais livre será o caminho diante de você. Agora, escreva nos comentários: Senhor, que toda barreira invisível caia por terra em nome de Jesus. Profetize, declare, porque a palavra em Salmo 24:7 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quando o Rei entra, os bloqueios saem. Quando a luz vem, as trevas fogem. E quando a oração é feita com fé, Deus age de maneira sobrenatural. Ao longo das Escrituras, existem momentos onde tudo parecia perdido. O povo estava cercado. As soluções humanas haviam se esgotado e o cenário natural não oferecia mais alternativas.
É nesses momentos que o céu intervém. E quando o céu se manifesta, não há barreira, não há inimigo, não há sentença humana que permaneça de pé. A palavra de Deus está repleta de testemunhos que provam que sim, Deus abre caminhos onde não há caminhos. Um dos episódios mais emblemáticos é o da travessia do Mar Vermelho. Imagine o povo de Israel, recém-liberto do Egito, diante de um mar intransponível à frente e um exército furioso vindo atrás. Humanamente, era o fim. Mas Deus diz a Moisés: "Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche." E em seguida o mar se abre. Um caminho surge onde antes só havia impossibilidade. Isso não é simbólico, é literal. E mais do que um evento histórico, é uma mensagem eterna. Quando Deus quer que você avance, nem mesmo um mar fechado pode impedir. Outro exemplo poderoso está em Josué capítulo 3, quando o povo precisa atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida. Desta vez, não é Moisés, é Josué. Não é o Mar Vermelho, é o Jordão. Mas a essência é a mesma. O rio está cheio, as águas estão em seu nível mais alto. E Deus dá uma ordem: que os sacerdotes avancem com a Arca da Aliança. Quando seus pés tocam as águas, o rio para, o chão seco aparece. O povo passa. Mais uma vez, o céu intervém e o caminho se abre. Esses relatos nos ensinam algo fundamental. A intervenção de Deus sempre está conectada à obediência, à fé e ao propósito. Não se trata apenas de um milagre por si só. Trata-se do cumprimento de uma promessa. E Deus nunca falha com suas promessas. Isaías 43:16 nos lembra: "Assim diz o Senhor, que abre caminho no mar e vereda nas águas impetuosas." E ele continua sendo o mesmo Deus, aquele que abre estradas em desertos e rios, em lugares secos. Outro testemunho impactante é o de Pedro, em Atos 12. Ele está preso, acorrentado, guardado por soldados. A igreja está orando por ele com fervor. E na calada da noite, um anjo do Senhor entra na prisão. As correntes caem, as portas se abrem por si mesmas e Pedro sai livre. Tudo isso enquanto os soldados continuam adormecidos. O que era impossível tornou-se realidade. O céu interveio. Você consegue perceber o padrão? Oração, obediência, fé e intervenção divina. Sempre que o povo clama, crê e age segundo a direção de Deus, ele responde. E a resposta vem carregada de glória, de impacto, de transformação. A mesma palavra que agiu no passado continua viva hoje. Hebreus 13:8 declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que se ele abriu o mar para Moisés, o rio para Josué e as prisões para Pedro, ele também pode abrir o que estiver fechado em sua vida. Nada é grande demais para ele. Nenhuma porta trancada resiste quando ele decide intervir. Escreva isso nos comentários agora como um ato de fé. Senhor, abre os meus caminhos como fizeste no passado. Profetize com entendimento. Permita que cada testemunho bíblico fortaleça a sua fé e te lembre de que você serve a um Deus que age quando ninguém mais pode agir. O céu continua pronto para intervir. Deus continua ouvindo orações. E salmos como o que estamos orando hoje não são apenas palavras. São pontes espirituais entre a sua realidade e o poder de Deus. Caminhos vão se abrir. Não porque você merece, mas porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele tem planos que vão além da sua capacidade de imaginar. Existe um tipo de prisão que não possui grades visíveis. É uma cela construída ao redor da alma, onde tudo continua igual por tempo demais. É o ciclo da estagnação. As coisas até começam, mas não avançam. O casamento esfria, o ministério para. O trabalho fica no mesmo lugar.
Os sonhos são constantemente adiados, e com o tempo, uma sombra sutil de conformismo se instala. Você continua acreditando em Deus, mas começa a se acostumar com o pouco, com o travado, com o repetitivo. Essa estagnação muitas vezes não é fruto apenas de circunstâncias. Em muitos casos, ela tem uma raiz espiritual. E é nesse ponto que o Salmo se torna uma arma, não uma poesia bonita, mas uma espada afiada. A palavra de Deus não é decorativa, ela é viva, poderosa e cortante. Quando usada com fé e revelação, ela destrava, liberta, quebra o ciclo. O Salmo 40 descreve com clareza essa realidade. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O charco de lodo é o retrato perfeito da estagnação. Um lugar onde os pés afundam, os sonhos se atolam e não há firmeza para avançar. Mas veja a ação divina. Deus ouve, tira, firma e conduz. Há movimento, há libertação, há direção. Quando você ora um salmo com discernimento, está fazendo mais do que repetir versos. Está ativando o poder por trás de cada palavra. O salmo que você ora hoje pode ser o estopim da sua libertação amanhã. Porque, diferente de conselhos humanos ou discursos motivacionais, a palavra de Deus carrega dentro dela o sopro da vida. Ela não apenas orienta, ela transforma. Lembre-se do que está escrito em Jeremias 23, 29. Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. A estagnação é essa pedra, fria, dura, imóvel. Mas quando a palavra é liberada, ela não dialoga com a pedra, ela a quebra. Quando você ora com fé, é como se cada frase do salmo fosse um golpe contra a parede que está diante de você. E uma hora, ela cai. É por isso que pessoas que vivem orando salmos com entendimento experimentam viradas inesperadas. Portas que estavam fechadas há anos se abrem. Relacionamentos são restaurados. Criatividade retorna. Novas ideias florescem. O desânimo é substituído por visão. Isso não é acaso. É o resultado de uma guerra espiritual vencida por quem ora com armas espirituais. Paulo fala em 2 Coríntios 10, 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas? São sistemas de pensamento, padrões espirituais, argumentos mentirosos que aprisionam, e uma das maiores fortalezas é a que diz: nada vai mudar. Essa mentira te paralisa mais do que qualquer demônio. Mas quando você ora um salmo como arma, essa fortaleza cai. É necessário também entender que a constância na oração dos salmos é o que afia a lâmina espiritual. Uma espada usada uma vez e depois abandonada perde o fio. Mas quem faz da oração um hábito, afia sua sensibilidade, sua fé e sua autoridade. Cada vez que você ora o mesmo salmo com mais entendimento, ele penetra mais fundo. Ele limpa mais áreas. Ele age de forma mais específica. Por isso, escreva agora nos comentários: hoje eu oro com autoridade para romper a estagnação. Declare isso sobre sua vida, sua casa, seus caminhos. Você não foi criado para viver empacado. Você foi chamado para avançar, frutificar, multiplicar e conquistar. Gênesis 1, 28 diz que essa é a bênção liberada sobre o homem desde o princípio. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A estagnação é contrária à sua identidade em Cristo. Use este salmo como se estivesse empunhando uma espada. Não apenas leia, declare, grite se for preciso, chore se for necessário, mas não se cale, porque há ciclos espirituais que só se rompem com oração firme, com fé viva, com a palavra como arma. E hoje, se você crê, esse ciclo de estagnação vai acabar.
Há uma diferença muito grande entre conhecer a palavra de Deus e ativar a fé por meio dela. Muitos leem os salmos como tradição, repetem como fórmula ou usam apenas como consolo. Mas os salmos são, na verdade, declarações proféticas, armas espirituais e pontes de ativação para quem os recebe com fé. Eles não foram escritos para adornar páginas, mas para incendiar corações. Eles carregam a voz de um Deus que ainda fala, ainda move e ainda transforma. Quando você abre sua boca e ora um salmo com entendimento, está trazendo o mundo espiritual para o mundo natural. Aquele versículo não é apenas história ou poesia, é uma chave, é uma senha espiritual que conecta sua realidade com a vontade perfeita do Pai. E quando isso acontece, algo se move, algo se quebra, algo é liberado. A fé é ativada quando a palavra encontra um coração disposto. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso não significa apenas escutar com os ouvidos, mas receber com o Espírito. Quando você ouve a palavra e diz internamente, isso é para mim, nesse momento a fé começa a operar. E a fé é o canal por onde Deus age. É por isso que muitos ouvem, mas poucos experimentam transformação. Porque há uma diferença entre assistir a um conteúdo e mergulhar nele com fé viva. O Salmo pode ser lido por todos, mas só produz frutos na vida daquele que crê, declara, se apropria e age com base nele. E é esse processo que chamamos de ativação espiritual. O Salmo 18 é um exemplo profundo disso. Nele, Davi declara, com meu Deus salto muralhas. Essa é uma afirmação ousada. Não é uma análise teológica. É uma experiência pessoal que se tornou profecia. Quando você ora esse salmo, você está profetizando que nenhuma muralha permanecerá de pé diante de você. Você está dizendo que sua fé o fará ultrapassar os limites naturais. Você está chamando à existência a promessa de vitória. Outro exemplo é o Salmo 27:13, onde está escrito, pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Essa frase é poderosa. Ela mostra que a fé foi a âncora de Davi. Ele estava cercado, em perigo, mas havia uma convicção profética dentro dele. Eu verei. Essa é a linguagem de quem já ativou sua fé. É por isso que, ao orar salmos, você precisa fazer mais do que repetir palavras. Você precisa se ver dentro delas. Não diga apenas, o Senhor é o meu pastor, mas sinta que Ele está conduzindo seu caminho agora. Não declare apenas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas entenda que o vale não é seu fim, e sim, seu caminho para a mesa que será preparada diante dos seus inimigos. A ativação da fé acontece quando sua boca concorda com aquilo que Deus já disse. É o momento em que seu espírito responde à voz de Deus com obediência e expectativa. E quando isso acontece, o céu se movimenta. Há pessoas que passaram anos em ciclos de dúvida, medo, instabilidade emocional e espiritual. Até o dia em que oraram um salmo e entenderam que estavam profetizando sobre sua própria realidade. E foi como se um clarão se abrisse em meio à escuridão. Tudo ganhou sentido, tudo se reposicionou. Não porque a situação mudou de fora para dentro, mas porque a fé foi ativada de dentro para fora. Hoje, você está diante de uma decisão. Ou continua apenas ouvindo, ou decide crer com profundidade. E se decidir crer, declare agora nos comentários com autoridade. Hoje, minha fé é ativada pela palavra de Deus. Escreva isso com convicção. Essa é a sua resposta espiritual à revelação que está recebendo. Lembre-se do que diz Hebreus 11:6. Sem fé, é impossível agradar a Deus, não porque Deus precise da sua fé, mas porque a fé é a linguagem do céu. É por meio dela que você acessa o invisível, recebe o impossível e manifesta o sobrenatural.
Que este salmo não seja apenas uma leitura, mas uma ativação. Que sua fé se acenda, que sua mente se alinhe e que seu coração se encha de certeza. A palavra está sendo liberada. Agora é sua vez de responder. Toda a guerra espiritual que enfrentamos tem uma linha de chegada. E essa linha de chegada não é apenas o fim da luta. É a vitória conquistada pela confiança total em Deus. Não estamos falando de uma confiança superficial, daquelas que se esvai quando as circunstâncias pioram. Estamos falando de uma confiança que permanece mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Confiar totalmente em Deus é um ato de entrega absoluta. É quando você olha para a situação, para os diagnósticos, para a conta bancária, para o que os olhos veem, e mesmo assim diz: eu confio no Senhor. Essa fé que permanece, mesmo diante do caos, é a chave que abre o céu. O Salmo 91 nos ensina isso com maestria. Ele não diz que não haverá luta, mas afirma que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente terá segurança. Perceba a linguagem: habita e descansa. Isso fala de permanência, não de visitação ocasional. Fala de quem construiu sua vida sobre a rocha e não sobre a areia. Essa confiança é tão profunda que o salmista pode declarar com convicção: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa confiança não nasce de um dia para o outro. Ela é desenvolvida na intimidade com Deus. Ela é resultado de orações sinceras, de experiências pessoais, de testemunhos vivos. Você começa confiando em Deus para coisas pequenas e Ele responde. Depois, confia para coisas maiores e Ele age de novo. Até que, em determinado ponto, você já não precisa mais ver para crer. Você crê porque conhece. Conhece o caráter de Deus, conhece suas promessas, conhece sua fidelidade. Veja o exemplo de Jó. Ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde, amigos, e mesmo assim declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso é confiança. Não porque tudo está indo bem, mas porque o coração está firmado em quem Deus é. É nesse lugar de confiança que a vitória nasce, porque Deus se move onde há fé. Salmos 27 afirma: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aqui está a diferença. Os recursos do mundo podem falhar, as estratégias humanas podem falhar, mas aquele que confia no Senhor permanece inabalável. A vitória não é sempre ausência de lutas. Muitas vezes, ela é a paz no meio do fogo. Ela é a convicção em meio à crise. Ela é a certeza silenciosa de que, mesmo que demore, Deus já está trabalhando. E quando você ora um salmo com essa confiança, algo poderoso acontece. Você passa a viver debaixo de uma atmosfera diferente. Sua casa muda, sua mente muda, sua visão muda, porque agora você não caminha mais por vista, mas por fé. É por isso que o inimigo tenta tanto atacar sua confiança. Ele lança pensamentos, dúvidas, medos, mentiras, tudo para fazer você desacreditar. Porque ele sabe, quando você confia plenamente, nenhuma arma forjada prospera. Quando você está seguro em Deus, você não reage, você descansa. Você não entra em desespero, você ora, você não corre em círculos, você permanece firme. O Salmo 125 ilustra bem essa verdade. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa é a imagem da estabilidade que vem da fé. Não é ausência de vento, é enraizamento em Deus. Hoje, você pode decidir confiar com todo o seu coração. Confiar apesar do que sente, apesar do que vê, apesar do que ainda não entende, porque a confiança verdadeira é um ato de amor. É dizer a Deus: eu sei que o Senhor é bom, mesmo quando a vida não parece boa.
Então, agora mesmo, escreva nos comentários: eu confio em ti, Senhor, minha vitória vem de ti. Liberte essa confissão da sua boca. Faça disso sua declaração espiritual, porque quando sua fé encontra a promessa, a vitória é inevitável. Agora é o momento em que tudo que foi revelado, ensinado e ativado se transforma em oração viva, declarada com fé, poder e entrega total. Este não é o encerramento de um conteúdo, é o início de uma nova estação sobre sua vida. Uma estação onde caminhos se abrem, onde portas trancadas se destrancam, onde muros caem e onde sua história começa a se alinhar com os planos perfeitos de Deus. Prepare seu espírito. Este não é um momento para distrações. É hora de orar com o coração inflamado pela fé. Se possível, feche seus olhos, respire profundamente e se una a mim agora nessa oração baseada no Salmo 24, no Salmo 91 e em toda a verdade profética liberada até aqui. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu que és poderoso em força, majestoso em santidade e fiel em Tuas promessas. Neste momento, nos colocamos diante de Ti, com corações rendidos e fé ativada, para clamar por caminhos abertos, por direções claras, por milagres incontestáveis. Assim como está escrito no Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Que toda a porta espiritual que foi trancada pelo inimigo por palavras negativas, por maldições hereditárias ou por incredulidade, agora se levante e se abra, porque o Rei da Glória está entrando. Nós declaramos, com autoridade espiritual, que nenhum obstáculo permanecerá diante daqueles que confiam em Ti. Declaramos que os montes serão nivelados, os desertos serão irrigados e os vales serão levantados. Assim como no Salmo 91, proclamamos: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Esta não é apenas uma promessa poética, é um decreto profético para este tempo. Senhor, onde há estagnação, envia movimento. Onde há bloqueio, envia passagem. Onde há desânimo, sopra novo fôlego. Que todo o desvio de rota, toda distração do inimigo, toda muralha invisível que impedia o avanço espiritual, emocional ou material, agora caía por terra em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos cada pessoa que ora comigo neste momento. Que o Espírito Santo visite essa casa, essa família, esse trabalho, essa alma sedenta. Que essa oração não volte vazia, mas gere frutos de vitória, de restauração e de crescimento. Senhor, que este seja o início de uma nova estação. Uma estação onde os caminhos sejam iluminados pela Tua luz, onde a mente esteja alinhada com a Tua vontade, onde as palavras sejam cheias de sabedoria e autoridade, onde os pés pisem em territórios que o Senhor já preparou para conquistar. Declaramos o Salmo 37:5 sobre cada vida que ora comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não mais viveremos pela força do braço, mas pela condução do teu Espírito. Não mais lutaremos com as armas carnais, mas com a espada da fé e o escudo da verdade. E por fim, clamamos: abre os caminhos, Senhor, os caminhos que estavam fechados por décadas, as portas que pareciam inalcançáveis, as conexões, os projetos, os sonhos, os propósitos. Nós te entregamos tudo, confiamos plenamente. Sabemos que o Senhor está à frente. E por isso, caminhamos com paz, com firmeza, com expectativa. Agora, se você orou com fé, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu creio. Abre os meus caminhos para a Tua vontade. Que esse seja o seu selo profético, a sua aliança pública com aquilo que foi liberado neste vídeo. Porque Deus honra os que o honram, e Ele já começou a agir em sua direção.